a primeira coisa que eu gostaria, antes de iniciar qualquer fala a respeito do assunto, de deixar clara a pergunta que eu vou procurar responder junto com os senhores. Ou seja, nós estamos falando em matéria de direito do ambiente. Nós precisamos de um direito ambiental? Esta é a pergunta. Nós precisamos de um direito ambiental? Ou, por outra, o operador do direito tem espaço para atuar na gestão do ambiente? Feita a pergunta, eu gostaria, ao tentar responder, fazer algumas considerações que estão aí elencadas aos senhores. Em primeiro lugar, dizer que eu não conheço, sinceramente falando, eu não conheço um tema que tanta preocupação traz ao homem de hoje quanto este ligado à tutela do meio ambiente. Por que que a questão ambiental preocupa? Muitos dizem, não preocupa, empolga. Não, eu acho que mais preocupa do que empolga. E preocupa na exata medida em que nós não podemos mais falar em crescimento econômico, ou, melhor seria dizer-se, não podemos falar em desenvolvimento sem se falar numa administração inteligente, numa gestão racional do nosso patrimônio ambiental, que, aliás, é extremamente rico. Então, é exatamente neste ponto que eu pergunto, se nós não podemos falar em administração inteligente sem se falar numa administração e de gestão também racional, pergunta-se, nós estamos fazendo gestão ou administração racional do nosso meio ambiente? Esta é a outra pergunta que se impõe para responder a primeira. Me parece que não. Me parece que não, e eu até coloco ali, crise ambiental, rompimento da capacidade de suporte, ou seja, de sustentação para o modo de vida que nós estamos hoje, vamos dizer assim, estabelecendo em relação ao nosso planeta. Eu estava examinando um artigo do Washington Novaes recentemente, em que ele falava que o suporte ou a sustentação planetária já, vamos dizer assim, já se esgotou. Ou seja, nós estamos gastando 64% além daqueles bens que o planeta pode nos dar. E depois eu encontro, e acredito que muitos dos senhores já tiveram a oportunidade de ver, esse trabalho, o relatório Planeta Vivo 2016, que foi um relatório que começou a ser elaborado em 2002 na Conferência da ONU de Joanesburgo, na África, oportunidade em que se dizia, veja, 2002, há 15 anos atrás, gastávamos 20% a mais do que o planeta podia repor. Passados 15 anos, nós já estamos gastando 64% da capacidade de suporte do planeta. E esse relatório, que começou a ser elaborado em 2002, na sua última versão, que é de 2016, veja, já fala que até 2020, a continuar gastando, vamos dizer assim, os bens da vida, os bens do planeta, nós estaremos consumindo 75% além da capacidade de recuperação da nossa casa comum, que é o planeta Terra. É como se eu, ganhando R$10.000 por mês, por exemplo, que é um senhor de um salário, né, eu gastasse R$17.500 todo mês. É evidente que, em pouco tempo, a minha capacidade econômica de sustentar esse modo desvairado de vida estaria comprometido. E é isto que está ocorrendo com o nosso planeta. Ou seja, daqui a menos de 3 anos, estaremos gastando 75%, além do que ele pode nos dar. O que significa dizer, na conclusão sombria desse relatório Planeta Vivo 2016, em 2030, a previsão é, gastando como estamos gastando hoje, em 2030, nós precisaremos de mais um planeta Terra para sustentar, vamos assim, esse modo imprudente, para não dizer esse modo impudente de utilizar os recursos do planeta.
Isso se todo mundo se conformar em viver como é que está a situação hoje. Os africanos com toda aquela pobreza, a Índia se conformando com a sua pobreza ainda, a China, muitos ainda vivendo na zona rural, porque se nós quiséssemos ter o mesmo nível de padrão, ou mesmo padrão de vida, aqui tem hoje, por exemplo, o cidadão americano, ou aquele que vive no Catar, ou aquele que vive nos Emirados Árabes Unidos, ou na Dinamarca, ou no Japão, nós vamos precisar, em 2030, de no mínimo mais 2 planetas Terra a mais. Significa dizer que o planeta, ou a casa comum, como chama o Pontífice Francisco, a casa comum está em crise. Se nós pudéssemos agora, neste momento, tirar uma foto do planeta Terra e jogar nesta tela que aí está, o que nós iríamos enxergar por conta disso que estamos dizendo? Uma casa suja, uma casa desarrumada, uma casa, vamos dizer assim, completamente carente de uma faxina. Então o planeta está realmente precisando de faxineiros. E todos nós que aqui estamos reunidos, discutindo, num dia comum de trabalho, neste horário, problemas ligados ao meio ambiente, nós somos, sem o querer, faxineiros ou candidatos à faxina do planeta. Então, cumprimento a todos os meus amigos faxineiros do planeta Terra. E vamos, então, dar sequência a questão da crise planetária, dizendo como a lei pode nos ajudar, como a lei pode ser um instrumento para se tentar superar essa crise que a todos nós preocupa. Imagino que já perceberam que ao falar em crise e ao falar na lei como uma terapia, ou como um meio, ou como uma arma que se tem para tentar se superar o problema planetário, eu já estou começando a me dirigir aos senhores advogados que, direta ou indiretamente, militam na área ambiental. Né? Porque hoje se tem, sem dúvida alguma, que a lei é um dos instrumentos mais espetaculares para a garantia da rigidez do planeta. Por que nós precisamos de lei? Ao contrário do que muitos pensam, por que nós precisamos de leis para tentar superar os problemas do planeta, ou a crise planetária? Por uma razão que, de tão simples, às vezes ela escapa à percepção de nós, ou de alguns de nós. Né? Qual é a razão da crise planetária? A razão, repito, é simples, porque ela se deve ao fato de, por enquanto, termos, vamos assim, bens naturais ou bens que satisfazem a qualidade de vida nossa, limitados. Ou seja, os bens da natureza são limitados, enquanto as necessidades humanas, principalmente de uma sociedade consumista como a nossa, que já gasta 75% além do que o planeta dá, eu tenho, então, esse confronto entre bens limitados e necessidades infinitas ou ilimitadas. Ora, se as necessidades são infinitas ou ilimitadas, e o bolo que pode satisfazer essas necessidades é limitado, o que vai acontecer? Vai acontecer que a apropriação dos bens da natureza que são limitados vai se dar num verdadeiro clima de guerra, onde o mais forte vai sempre ganhar do mais fraco. Né? E quando você coloca em confronto um forte com um fraco, um Maguila comigo, se deixar que eu meça a força com o Maguila, eu vou levar tudo quanto é porrada que eu tinha e que não tinha direito. Né? Então, se nós temos de um lado o cidadão comum que precisa de ar puro para respirar, de água limpa para beber, de cidades estáveis, de cidades que tenham, vamos dizer assim, estética urbana adequada, enfim, se eu colocar o cidadão comum que precisa disso todo e, de outro lado, o poluidor, o cidadão vai perder sempre. Agora, se derem ao cidadão uma arma na mão, e que arma é essa? Qual é a arma que é possível fazer com que o forte se equipare ao fraco? É a lei.
É a lei. É por isso que o grande professor, o pranteado professor Goffredo Teles Júnior, do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, diz que onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza. Vejam, a liberdade escraviza, a lei é que liberta. Onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza, a lei é que liberta. Então, na questão ambiental, é exatamente isto que se dá. Porque a briga pelos bens da vida, principalmente os bens estratégicos, se nós deixarmos que a assunção deles se dê em regime de liberdade, alguns poucos vão estar satisfeitos e a maioria, principalmente a cidadania, vai estar perdendo. Então não há dúvida que a lei hoje é um dos mais espetaculares instrumentos para se tentar, dentro do possível, a superação da crise ambiental que a todos nós preocupa. Quando se fala em lei para superar os problemas da crise ambiental, a primeira questão que me vem à mente, que eu coloco aí na tela, é exatamente esse paradoxo que não escapou à percepção do filósofo do direito Miguel Reale, quando diz que recorrer-se ao direito, recorrer-se à lei para tentar superar a crise do planeta é um verdadeiro, vamos dizer assim, paradoxo do mundo que se diz civilizado. Por quê? Porque se o homem fosse tão racional quanto se apregoa, ele não precisaria do reforço da lei ou da força da lei para tentar, vamos dizer assim, fazer com que a defesa do meio ambiente fosse estabelecida. Ou seja, a defesa do meio ambiente seria algo que emanaria assim, do amor, é como, vamos dizer assim, do coração. Não é? Eu respeito o meio ambiente porque sei que sem o meio ambiente controlado, sem o meio ambiente equilibrado, eu não terei qualidade de vida. Então, por que eu não respeito o meio ambiente? Por que eu degrado uma área de preservação permanente sem que a autoridade me tenha dito que eu pudesse interferir nela? Não é? Por que eu jogo material particulado na atmosfera? Por que eu jogo efluente no rio, podendo matar peixe e comprometer, inclusive, aqueles que utilizam essa água para tratar da sua lavoura, dos seus animais, ou até para dessedentar, assim, a nossa própria necessidade humana desse bem? Então, é nesse ponto que Miguel Reale está correto. Chamar o direito para salvar a natureza é um paradoxo. É um paradoxo. O ideal seria que o homem não precisasse de ser obrigado por lei para defender a natureza. Mas, como, repito, o homem não é tão racional quanto parece, nós não podemos prescindir da lei para defender o meio ambiente. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isto, vamos dizer assim, são tratados multilaterais, eu cito aqui dois, a Declaração do Rio de 1992, né? Vocês sabem, a Declaração do Rio foi um documento que emergiu da chamada ECO 92, em que, nos seus princípios 11 e 13, disse que os Estados precisam editar leis eficazes para a salvaguarda do meio ambiente e para a proteção das vítimas da poluição. São dois princípios, o 11 e o 13. Outro documento que também nasceu na Conferência do Rio de 92 é a chamada Agenda 21, que eu costumo chamar de Cartilha do Desenvolvimento Sustentável, porque foi aquele documento que nasceu na Rio 92, em que se buscava mostrar quais são os objetivos que os Estados civilizados deviam, na virada do milênio, deviam emplacar para a proteção da natureza. E, finalmente, vamos dizer assim, a palavra insuspeita do Papa Francisco, quando na sua encíclica verde, na Laudato Si, no item 53, aliás, não sei se vocês perceberam que ontem, no encontro do Papa com o Trump, ele deu uma encíclica para o Trump, que, vocês sabem, não está querendo cumprir mais o Acordo de Paris e tal, e foi esta encíclica do Papa Francisco, que foi entregue ao presidente dos Estados Unidos, que, ao que parece, não é muito chegado na ecologia. Mas disse o Papa Francisco, no item 53 da encíclica, o seguinte: nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos.
torna-se indispensável, vejam, torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas. Vou tomar a liberdade de repetir. Torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis para que os ecossistemas não sejam feridos. Então, é o Papa propugnando em que nós devemos sim legislar de forma eficaz, como recomendam aqueles documentos internacionais, Declaração do Rio e a Agenda 21, para que o meio ambiente seja protegido e para que, na medida do possível, a crise seja resolvida. Quem é o maior utilitário? Quem é que usa com mais frequência e eficácia a lei? Somos nós, os operadores do direito. Somos nós, os advogados. Então, é por isso que eu disse que nós todos que aqui estamos somos candidatos a faxineiros do planeta, porque nós temos uma arma eficaz na mão para tentar superar a crise planetária. E é por isso que, a cada dia, mais e mais, o direito ambiental, a legislação ambiental vai progredindo, vai se solidificando. O direito ambiental já vira um ramo especializado dentro da velha cepa da árvore jurídica e é hoje uma disciplina que se equipara ombro a ombro com as tradicionais disciplinas do direito penal, do direito administrativo, direito trabalhista, enfim, daí para frente. Eu disse se equipara para não parecer muito pernóstico, porque o direito ambiental é um direito muito mais importante do que todos esses outros. E os meus colegas, professores de outras cadeiras, que me perdoem dizer isso. Por quê? Porque não está situado, vamos dizer assim, naquela tabela que metodologicamente a gente fala do direito público ou do direito privado. O direito ambiental é um direito de terceira geração, ele não é nem público e nem privado, porque ele é um direito de linha de frente, é um direito de terceira geração, segundo a classificação de Norberto Bobbio. Vejam, um dos maiores avanços do Código Civil de 16 e que continua, vamos dizer assim, no novo Código, é o fato de se proteger o nascituro. E se diz, olha como o nosso Código avançado protege até aquele que ainda não nasceu, que ainda está no útero materno. E o que diz o direito ambiental? Artigo 225, caput da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, necessário, vamos dizer assim, para a proteção das presentes e futuras gerações. Quer dizer, é um direito que não está preocupado só com o nascituro, ou só com essa geração vivente, ou com a geração que já está no útero materno, mas está pensando lá na frente, naqueles que ainda não nasceram, os filhos dos nossos filhos, enfim, dos nossos netos. É um direito, portanto, de linha de frente e é um direito que tende a se consolidar cada dia mais e mais, e o papel do advogado ambientalista nessa área vai ser sempre de muita importância, de extrema utilidade para o conforto social. Então vem a segunda parte da nossa conversa. Eu só pedi que o senhor presidente, sem pena, bateu o horário, presidente, dá um toque que eu encerro na hora. Ou eu peço 1 minuto. Bom, já que tentei nessa parte introdutória, que foi mais longa do que eu queria, dizer da importância do operador do direito, porque ele é titular de uma arma também importante, eu gostaria de dizer o papel do advogado, então, na seara ambiental, já que ele vai ser sempre importante, a meu ver. Em primeiro lugar, lembrar que é importante porque nós estamos a tratar, quando se fala de meio ambiente, de um direito fundamental do ser humano, né? E do ambiente e enquanto um dever geral de proteção, seja por parte do poder público, seja por parte da sociedade. O caput do artigo 225 da Constituição traz, como deixo assinalado aí, a consagração normativa de um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de um dever geral, seja do poder público ou da coletividade, de proteção ambiental. Mas qual que é o direito fundamental? A qualquer meio ambiente? Ao meio ambiente conspurcado? Não. Meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Eu estava dizendo ao doutor Fernando, ainda agora há pouco, que eu tive a oportunidade, há dias atrás, de uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal de Recursos, que é o tribunal de vocês, de discutir aquela questão que, na época, aqui na região, ganhou o noticiário da imprensa, que foi de um acidente com o navio-tanque, o Bahamas. Esse navio, por uma manobra desastrada de um tripulante, acabou criando um problema, na época, muito sério, porque ele estava carregado de um produto químico que poderia causar prejuízos indizíveis, incalculáveis à comunidade. No entanto, depois de passada, vamos dizer assim, passado aquele trauma, se entendeu que nenhum peixe morreu na época. Ou seja, um laudo do IBAMA, um outro lado da FEPAM, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, e um laudo da Fundação Universitária de Rio Grande. André, é isso mesmo? Fundação Universitária do Rio Grande, FURG, né? Ah, não. Então, essa daí... Não, aquela do Rio Grande, o tal porto onde o Bahamas bateu. Lá é a Fundação Universitária de Rio Grande. 10 minutos, tá bom. Obrigado. Pois bem, esse outro lado, que foi o terceiro, também demonstrou que não houve mortandade de peixe, que não houve, vamos dizer assim, uma interferência negativa ao meio ambiente. Então, fazendo a sustentação oral, e nós, como advogados, acima de tudo, precisamos trabalhar com ética. O nosso limite é o direito. Nós não vamos trabalhar para poluidor porque nós somos advogados. Não, nós temos que trabalhar para o poluidor se ele assumir o compromisso, caso tenha causado a danosidade ambiental, que ele se comprometa em recuperar. Nosso limite é a lei e a ética. Pois bem, eu disse lá no tribunal exatamente o seguinte: Excelência, estão falando em acidente e em dano ambiental. Não houve dano. Não houve dano. A moderna doutrina faz uma diferença entre impacto em sentido estrito, impacto, e dano ambiental. O impacto, o mero impacto, pode até ser positivo. Ao fumar aqui, eu estou impactando o meio ambiente. Ao respirar, eu estou impactando o meio ambiente. Mas o só fato de respirar que impacta o meio ambiente não é um dano, por quê? Porque o ambiente é capaz, vamos dizer assim, de suportar esse tipo de impacto. Agora, o dano é sempre negativo, enquanto o impacto pode até ser positivo. Eu interfiro numa área degradada e melhoro o meio ambiente. Eu estou impactando porque eu estou interferindo. Então, eu disse, Excelência, nós estamos diante de um impacto que poderia ter gerado um dano incrível, mas não gerou. Não houve um peixe que tenha, vamos dizer assim, perdido a vida por conta daquela manobra desastrada do navio. Então, o que eu quero deixar muito claro é que, quando se fala em direito fundamental, que nós, advogados, temos que defender, é o direito fundamental a um ambiente equilibrado, um ambiente organizado, um meio ambiente rígido, salubre. A Constituição de 88, além de já termos estabelecido que o meio ambiente é um direito fundamental e que o advogado, portanto, como obreiro do direito, está, vamos dizer assim, pré-ordenado a defendê-lo, diz a Constituição, no artigo 133, que o papel do advogado é indispensável à administração da justiça. Tá? O trabalho do advogado é indispensável à administração da justiça. E é por isso que eu digo que, nesse amplo espectro, né, de indispensabilidade da administração da justiça, se enquadra o que se convencionou chamar de justiça ambiental, onde pelejam, onde trabalham alguns atores: juiz, Ministério Público, a polícia, né, a Defensoria Pública e o advogado. Então, vamos dizer assim, o papel do advogado na área ambiental é um papel definitivamente resolvido, é um papel importante, como é para outros setores da advocacia. Eu estou atropelando porque o meu tempo urge. Bom, o cotidiano da aplicação do direito ambiental. Qual é o cotidiano da aplicação do direito ambiental? Pode ser o direito de defender a poluição? A ponto de alguns colegas, eu que, por exemplo, militei no Ministério Público muitos anos e que fui coordenador das promotorias do meio ambiente, volta e meia eu ouço um colega: agora você é advogado de poluidor? Quer dizer, a gente
tem um pouco de educação, não responde à altura para não criar um problema, né? Mas não é porque o advogado está defendendo alguém que cometeu um dano ambiental que ele seja advogado de poluidor. Ele está pura e simplesmente na linha do que eu estou dizendo, que o nosso limite é a lei. E que só devemos assumir a defesa de alguém que cometeu um dano ambiental na exata medida em que esse alguém tenha a consciência de que ele precisa envidar todos os esforços para reparar esse dano. E o advogado vai lhe ajudar, dentro dos limites da lei, a fazer com que ele, vamos dizer assim, resolva o problema que tenha criado. Então, não é, quando se fala em cotidiano do advogado, de alguém antiético que está afim apenas de litigar nessa matéria. Então, daí essas práticas condenáveis que, por vezes, a gente encontra e que nós precisamos sempre dizer que elas atingem, vamos dizer assim, de cheio os princípios éticos que temos que defender. Porque patrocinar com negligência uma boa causa, eu relaxo, a causa é boa, eu relaxo, e o que acontece? A sociedade acaba se privando de um empreendimento que era bom, porque o advogado se ouve com negligência e não soube defender adequadamente o seu cliente. Ou o inverso, quando a causa é má, patrocinar uma atividade atentatória à qualidade ambiental, mas que você consegue emplacar como uma atividade normal. Por quê? Porque quem cochilou foi, vamos dizer assim, o poder público através dos seus organismos de gestão e de controle ambiental. Então, essas são posturas que fogem à alçada do trato diário ou cotidiano do advogado quando se fala em defesa ambiental. Por isso que, repetindo na tela, eu digo qual é o nosso limite, que é o limite da lei e da ética. Principais áreas de atuação. Quantos minutos eu tenho? Bom, áreas privadas, escritórios de advocacia especializados, isso não tem nem dúvida, né? Eu, por exemplo, desculpa, não é fazer propaganda, né? Mas eu tenho aqui o meu amigo Fernando, que tem um escritório um pouco menor. O nosso é pequeno, tem escritórios enormes, mas, por exemplo, eu tenho 17 advogados e 10 estagiários. Significa dizer que a advocacia ambiental parece que está emplacando. Está emplacando. Nós temos escritórios que têm mais de 100 advogados. O que eu quero dizer é que os escritórios de advocacia especializada é uma área, vamos dizer assim, de forte atuação para o advogado que quiser ser advogado ambientalista. Os departamentos jurídicos de empresas potencial ou efetivamente poluidoras. Você pega, por exemplo, uma Petrobras. Por mais sério que seja o trabalho que a Petrobras busque desenvolver, ela atua numa área extremamente perigosa. E que, portanto, ela é uma empresa potencialmente causadora de danos ambientais. Então, é uma empresa que vai sempre precisar da força do advogado ambientalista. Empresas prestadoras de serviço de consultoria técnico-ambiental, que são as empresas técnicas que, com certeza, não podem fazer um trabalho de licenciamento ambiental se não tiver um advogado do lado para fazer um EIA-RIMA perfeito, ou o mais perfeito possível, né? Depois, nas áreas públicas, órgãos oficiais de gestão, como, por exemplo, anoto apenas como exemplo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Petróleo, né, o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, ou a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e tantos outros, né, sem se falar nos inúmeros órgãos de controle dispersos pelos estados e municípios do país, como aqui, por exemplo, no estado de vocês, no âmbito estadual, a Fátima, né? Na magistratura e Ministério Público, aliás, eu estou falando muito do Fernando, mas ele me contou que antes de ser advogado, ele, como advogado, trabalhou 5 anos como assistente do Ministério Público. Então, quantos advogados que não militam junto ao Poder Judiciário, ajudando os desembargadores a dar parecer, que militam lá no Ministério Público, né? Enfim, as organizações do terceiro setor, como as ONGs, as organizações não governamentais, né, as associações ambientalistas, como, por exemplo, uma SOS Mata Atlântica, as OCIPs, que são as organizações sociais da OCIPs, a Organização Social de Interesse Público, né? Não sei o que lá de interesse público. Enfim, são organizações do terceiro setor que são importantes em matéria de tutela ambiental, mas que não têm condições de atuar plenamente sem a presença do advogado.
Finalmente, para encerrar, quais as perspectivas do nosso direito ambiental? O que um advogado ambientalista gostaria de ver emplacar na sua área de atuação para que haja uma definitiva consolidação do direito ambiental e do papel dele, advogado, como um elemento importante na distribuição da gestão ambiental? Um Código Ambiental brasileiro. Por que eu sempre advoguei a necessidade de um Código Ambiental brasileiro? Por uma razão muito simples. Primeiro, a parca implementação ambiental. Por que nós temos uma lei maravilhosa? É o país do mundo que tem a melhor legislação, que tem o melhor sistema de acesso coletivo à justiça, e, no entanto, se você olhar a beleza da lei e o aparato judicial, você chega à conclusão que a implementação é quase que zero. É quase que zero. É preciso tirar do limbo da teoria para o campo da realidade a defesa ambiental. Porque não adianta ter lei bonita se não ter lei que é aplicável. Como dizia Montesquieu, quando eu vou num país, eu não olho se ele tem uma boa legislação, porque boas leis todos têm. Eu olho se aquelas que existem são bem aplicadas. E no Brasil, nós temos belíssimas leis e que não são bem aplicadas. Uma justiça morosíssima e que não faz a devida distribuição da justiça. Então, é por isso que nós precisamos de um código de meio ambiente no Brasil para evitar coisas do tipo. E eu sempre pergunto, por que a Ford saiu do Rio Grande do Sul e foi para a Bahia? Por que boa parte das indústrias de São Paulo estão migrando para além fronteiras, saindo de São Paulo e caindo logo na fronteira com Minas Gerais? Sem nenhuma crítica a mineiro, ao gaúcho, ao baiano, a ninguém. Isso é problema da nossa lei, que incentiva os estados a flexibilizarem as suas leis para fazer guerra fiscal e trazer para o seio do seu estado, vamos dizer assim, a unidade industrial que queria se fincar em outro. Venha para o meu estado que o xerife é mais manso, o xerife é bonzinho, ele licencia de qualquer jeito. Então precisa um código ambiental que diga, aqui está o patamar mínimo de exigência. Quem quiser ser mais rigoroso que isso, que o seja por conta das suas especificidades. Mas o piso de exigência é igual para todo mundo. Vamos acabar com a guerra fiscal. Então, um código ambiental que oriente a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em ordem a evitar a chamada guerra fiscal. Um código que facilite a coordenação de ações, em que o cidadão sabe de antemão qual é o seu papel. O Estado saiba qual é o seu papel, que a sociedade saiba qual é o seu papel. Né? Então, que cada um tenha noção exata do seu pedaço de ação. E, finalmente, um código que seja um código no sentido de uma cartilha, um código entendível por qualquer cidadão, para que ele, então, sirva de um apoio pedagógico para toda a sociedade. A importância, portanto, da advocacia ambiental, acho que mais do que qualquer outro exemplo podia dar nessa obra que a Associação dos Advogados de São Paulo publicou há 15 dias atrás, quase 100 mil exemplares espalhados para todos os advogados do Estado, em que dedicaram ao direito ambiental toda a revista trimestral. Né? Então, eu estou aqui para tentar incentivar principalmente os jovens estudantes, os jovens advogados, a se embrenharem neste campo maravilhoso que hoje se rivaliza com todas as áreas atraentes do direito, porque não é modismo, o direito ambiental não é modismo, o direito ambiental é necessidade da vida. Mas sempre chamando a atenção dos queridos amigos que vamos devagar também com a lei, porque ela pode, de repente, atrapalhar. Então, é o conselho que se dá aos novos colegas e aos novos estudantes do direito ambiental, que não se pode esquecer jamais que a lei é farol que ilumina e aponta os horizontes, mas não pode ser barreira para simplesmente impedir a caminhada. Muito obrigado, meus amigos.